Ronald, obrigado pela participação aqui conosco no canal do Boi mais uma vez, no Agricultura BR. Esses números que foram apresentados pela Pátria até a última sexta-feira são números que já mostram uma aproximação da colheita de 2023 com a média dos últimos 5 anos. Este é um cenário que começou a andar um pouco mais rápido, a colheita da soja neste ano. Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. E o progresso de colheita chegou aí em 17,39 da Safra Brasil. Porém, Fabiano, comparado com o ano de 2022, a gente está um pouco atrasado, Fabiano. Comparado, a gente estava na média ali, 29,85. Então, houve uma desaceleração nessa última semana e especificamente para o estado da Rondônia. Vi que agora vocês trouxeram aí várias doenças de campo aparecendo na Rondônia. Falei hoje com um cliente nosso ali da região de Castanheira, Rondônia, o Regis, ele relatou que a anomalia da vargem, mais conhecida, tá dando na soja deles, estava com progresso, tá com a soja já seca muitas vezes, mas não está conseguindo colher, Fabiano. Então, no começo ali o plantio começou um pouco lento, acelerou, mas já pisou um pouco no freio essa semana devido à chuva aí no centro-oeste e norte do país. Ronald, nós estamos com uma colheita que ela vem mais atrasada e, ao mesmo tempo, tem essa expectativa de uma entrada maior de volume de soja já dessa colheita da campanha 22-23. O que isso representa para o mercado, ainda mais quando nós temos ali um cenário de quebra se consolidando na Argentina, tanto a Bolsa de Comércio de Rosário quanto a Bolsa de Cereais de Buenos Aires reduziram bastante as suas estimativas, 34 milhões e meio e 38 milhões de toneladas, respectivamente. O que isso deve significar para o mercado, já que os prêmios aqui no Brasil começaram a ser reduzidos? Exato, Fabiano. Muito boa colocação sua aí, referente ao prêmio exportação. Acho que a atenção total agora, a gente estava na última semana e começo da semana, chegou a ter um prêmio de 20, 25 cents por bushel. Hoje, no final da semana passada ali, chegamos a ter alguns negócios realizando com prêmios já zerado. A gente pode ver para os próximos dias um prêmio até negativo, Fabiano. Falando necessariamente da Argentina, Fabiano, a gente tem que ficar a gente tem visto esse movimento da Argentina com muita atenção, porque a Argentina, historicamente, Fabiano, ela não é uma grande exportadora de grão, e sim de farelo e óleo. Necessariamente, a gente deve ganhar espaço esse ano, a indústria doméstica brasileira deve ganhar espaço no farelo e no óleo, trazendo, Fabiano, até ofertas melhores para o produtor. Se você olhar hoje o valor da trade, que faz exportação, paga para o produtor, e o valor da indústria, que está em regiões específicas do Brasil, paga bem melhor do que a exportação. Então, as margens da indústria hoje, devido à alta e do farelo e do óleo, tem sido bem melhor, pagando um pouco a mais para o produtor brasileiro. Olhando até para os preços que a gente teve no Porto, Fabiano, a gente está com a soja hoje na casa de 173, 174 para exportação, agora em março, para Porto. Quando você olha a indústria consegue pagar um pouco mais, fazendo esse frete reverso, até levando o Porto. A indústria está com mais muito positivo. Terceiro ponto, Fabiano, que a gente tem que olhar, Fabiano, o produtor brasileiro está pouco vendido, Fabiano. Então, assim, esse é o principal ponto de atenção. O mercado é desafiador para os próximos dias devido a uma oferta maior entrando, mas tem oportunidade. Porém, para esse produtor tem produtores hoje que está em torno de 10, 12, 5% só vendido, tem alguns que está zero vendido. Esse número é baixo comparado com anos anteriores e o preço caindo na boca da colheita. Então, para esse produtor que está pouco vendido nesse momento, ele vai precisar vir para mercado até por compromisso que tem no 30 do 4, 30 do 3, até 30 do 5. E os preços não estão tão interessantes como estava há 30, 25 dias atrás. Ronald, essa é uma questão interessante porque é uma semana agora mais desafiadora, né? Nós devemos ter uma semana com algumas pressões. Eu estava vendo agora há pouco barril de Brent, barril de WTI, de petróleo reduzindo, né? Caindo. Normalmente isso traz alguma pressão para as demais commodities. O que nós temos hoje, farelo, óleo, vai dando uma segurada no complexo soja em Chicago, então traz ali um cenário um pouco melhor. No mais curto prazo, 15 dólares o bushel, estamos com o dólar ali a R$ 5,20.
né, e uma comercialização que vem menor. É o momento do produtor tentar encontrar essa janela, seja com a indústria, seja com a trading de exportação, para conseguir garantir preços interessantes também, pelo menos para parte de sua produção, e aproveitar essa janela agora? Sim, Fabiano, eu sei que os preços hoje eles não estão atrativos para chamar o produtor para o negócio, Fabiano, mas é momento do produtor prestar bastante atenção. Se você olha hoje, Fabiano, uma curva hoje dos contratos futuros da referência Chicago, você falou muito bem aí, temos contratos hoje operando nos $15 por bushel, dólar na casa dos 5,19, 5,20, porém, quando você olha a curva do dólar para a partir de julho, já é uma curva do dólar, a curva do Chicago abaixo dos 15, 14 e 20. Então, já olhando para a estratégia, muitas vezes de colocar uma soja no armazém e carregar, tem que prestar muita atenção nisso, Fabiano. Acho que os momentos de preço que temos nesse momento talvez não seja tão remunerador como o produtor espera. Porém, esperar um pouco mais, podemos ver preços mais frouxos para o começo aí de março e necessariamente para o final de começo de abril. Então, bora prestar bastante atenção porque tem compromisso financeiro. E esperar nesse momento não nos parece muito atrativo, Fabiano. Ronald, eu vou trazer para você uma conversa que eu tive com muitos produtores no Paraná na última semana. Eu estava tendo o Show Rural Copavel, nós fizemos os programas ao vivo de lá. Eu conversava com muitos produtores de soja e muitos deles, normalmente pequenas propriedades ou médias propriedades, mas eles dizendo o seguinte, que eles estão preferindo ter uma poupança em soja, em grão, do que propriamente dito em reais, porque eles estão bastante nervosos com o fator econômico do país. Essa linha de pensamento, e o produtor do Paraná é um produtor que ele é menos, como que eu posso dizer, agressivo na hora de comercializar, ele vai comercializando mais tarde mesmo, comparado a outros estados, mas de qualquer maneira, essa linha de pensamento frente às questões financeiras que vão vencendo e o momento do mercado, como é que você avalia? Fabiano, é interessante olhar isso. A gente tem cliente no Paraná, em Rio Grande, em Santa Catarina. Nos últimos vamos botar aí nos últimos 3 anos, vender soja antecipada para esses produtores não foram os negócios rentáveis. Por quê, Fabiano? Vendeu 20, 30, 40% antes da colheita, chegou lá, produziu esses 20, 30%, passou a ser 70% da produção dele e teve preços maiores. O produtor, olhando para o sul do país, ele está pouco vendido, ele é um produtor que está menos vendido comparado desses 30% que eu falei. Centro-Oeste e Norte está em torno aí de 20%, 28%, e o Sul em torno de 5% a 10% no máximo vendido. Fazer a estratégia esse ano, Fabiano, carregar o grão e não o dinheiro, tem que ser muito pensado isso, Fabiano, porque a taxa de juros está cara, Fabiano. Quando eu falo taxa de juros cara, carregar o dinheiro, carregar o grão, buscar um AGF no banco, olhando que a taxa de juros hoje está na casa dos 13,75, isso é caro. Hoje, qualquer grão hoje comercializado e colocado dinheiro numa renda fixa, a gente está falando aí que soja precisa subir até meados de novembro, dezembro, em torno de R$20 para remunerar melhor do que uma renda fixa. E estou falando nem de custo de armazenagem, nada nesse sentido. Soja hoje, em 8 meses, você tem mais R$15 no seu bolso, produtor. Então, assim, essa estratégia ela tem que ser muito pensada se esse produtor tem um custo baixo de carregar esse grão. Porque se ele tem um custo acima de R$6, R$7 para os próximos 8 meses, muitas vezes não é viável fazer essa conta, mesmo com risco político que se olha, risco macro aí. Então, olhando essa estratégia, ela não nos parece ser muito assertiva esse ano. A gente pode até carregar esse grão, Fabiano, mas usando o financeiro e não necessariamente o mercado físico. Eu acho que é bastante atenção para essa estratégia, ela tem que ser casada com o momento do mercado. Isso a gente pode até entrar também no milho, Fabiano, porque esses atrasos um pouco na colheita e chuvas que estão mostrando aí para os próximos dias, Fabiano, pode interferir também no plantio do milho segunda safra, Fabiano. Muito bem, Ronald. Ronald, para encerrarmos a nossa entrevista, você falou desse ganho, né, que seria necessário ter até novembro, cerca de R$20 ali na saca de soja aqui no Brasil. E é importante lembrar que a posição de novembro, inclusive, é onde está precificada boa parte da safra norte-americana. Se olha muito para essa posição de novembro. E ali na marca de novembro, agora há pouco, a nossa produção vinha informando, nós estávamos ali ligeiramente abaixo de $14 o bushel. O que isso pode
representar lá no mês de novembro. Ronald, independente ali do dólar também, quando o Brasil vai estar com uma oferta muito menor e os Estados Unidos vão ter ali a seu início, né, de colocar a sua campanha já 23, 24 na rua, começando a embarcar essa soja. Perfeito, Fabiano. Olhar um pouco para a safra americana já passa a ser vamos dizer, já ser a toada do mercado a partir do final de março aí, né? Abril ali já começa a olhar tamanho de área, quem vai ganhar mais espaço, se é soja, se é milho, e até trazendo aqui, falamos de soja agora e depois pontuando, o milho Brasil, nesse momento, a gente começa a perder um pouco da janela, pode ser que isso mude também um pouco ali o direcional do americano, porque viu que o milho está muito sustentado em mercado internacional, o mercado físico também vem sustentado nos últimos dias, bolsa subindo bem essa semana, porque a janela do milho safrinha cada dia vai ficando mais apertada. Olhando para a estratégia americana, Fabiana, e aí a gente tem que olhar, porque se tem um problema de safra no segundo semestre, olhando para a safra americana, a gente pode ver esse Chicago que está operando aí, vamos dizer, nos 14, abaixo dos 14 dólares para novembro, setembro, a gente pode ver ele dando uma esticada e vir trabalhar na casa desses 15 dólares que tem hoje disponível o Brasil, que é referência para a safra Brasil. Então vamos muitas vezes, se for carregar, se for vender essa soja, deixar talvez um seguro olhando para o novembro 23. Então saiu do mercado físico da venda do grão, mas carrega esse grão no financeiro, pegando uma possível alta em Chicago. Então faz muito sentido essa estratégia, porque, volto a dizer, Fabiano, o carregar o grão esse ano tem que ser muito, muito bem feito essa conta, porque as taxas de juro hoje, tem juro que paga hoje em cima de uma soja de R$160 para a região do Paraná, em torno de 1% ao mês. Então faz 160 vezes 1% ao mês, joga isso durante 8 meses aí, você vai ter os R$20, talvez a soja de 180, 175, você já tem ela hoje, só que você não está vendo ela, você só precisa esperar o tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode ajudar, qualquer produtor que tiver dúvida sobre isso, nos procure que a gente traz esse direcional, Fabiano.